Olá! Está começando mais um Conexão Labs, o podcast do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social. Neste episódio, vamos falar para vocês sobre o projeto muito citado no episódio 8, o projeto do Sistema de Monitoramento de Boa Vista. Para comentar esse sistema, teremos Jaqueline Natal, que integrou a agenda da primeira infância do LAPS nesse processo e possui graduação e mestrado em Economia pela FEARP da Universidade de São Paulo. E também teremos a participação do Hildeberto Rodelo, que fundou e lidera a equipe de tecnologia do LAPS, a MOVE, e é professor doutor da FEARP da Universidade de São Paulo, atuando nas áreas de tecnologia e sistemas de informação, informática na educação e realidade virtual e aumentada aplicada em cenários de negócios. De início, perguntamos para eles sobre o que seria esse sistema de monitoramento de Boa Vista, a motivação e o objetivo do projeto e por que a escolha desse município, além de como esse projeto chegou na equipe MOVE e estruturaram o sistema. Creio que a grande motivação é justamente fornecer indicadores, fornecer uma ferramenta que os gestores possam tomar decisões, tá? Tanto no nível de um secretário municipal estadual de educação, quanto também um diretor, tá? E sempre com esses indicadores buscando fazer uma avaliação e, por consequentemente, trazer uma melhoria da educação infantil, né? Eu acho que o grande ponto é essa questão da falta de dados mesmo, né, no Brasil, porque a gente não tem esse tipo de dados e o sistema de monitoramento ele vai englobar dados desde infraestrutura a dados de práticas pedagógicas. Então, por quê, né? Porque o instrumento que nós utilizamos como uma medida de qualidade, ele engloba essas informações. Mas acho que a grande motivação é realmente nós precisamos de dados na tomada de decisões e nós precisamos acompanhar a qualidade da educação infantil, porque atualmente o que nós temos? O Brasil ele aumentou o número de acesso nessa etapa da educação. Então, nós temos, por exemplo, até 2024, uma meta para aumentar o acesso a creches e também, né, a universalização da pré-escola, mas a gente sabe que somente o acesso não é suficiente, nós temos que dar acesso junto à qualidade. Então, nós precisamos de algo que garanta essa qualidade para as crianças. E esse sistema ele tem essa motivação, né? É dar uma ferramenta para uma secretaria para que ela consiga monitorar essa qualidade, para que ela consiga acompanhar e trazer melhorias, né, nessa etapa de educação infantil, porque a gente realmente não tem esse tipo de ferramenta ainda. Boa Vista foi a primeira cidade que houve a aplicação do instrumento Melco. Então, acho que o projeto em si, né, ele praticamente continuou com Boa Vista, porque Boa Vista foi a cidade que foi adaptado o instrumento e foi a primeira vez aplicado no Brasil. Então, a gente já tinha esse trabalho com eles e aí acho que foi uma consequência, né, continuar com o sistema, mas lembrando que Boa Vista também é uma cidade que se preocupa, né, com a primeira infância, inclusive é conhecida, né, não só nacionalmente, mas internacionalmente como a capital da primeira infância, porque eles têm várias políticas dentro da cidade que focam na primeira infância, desde saúde, né, educação, área de finanças também da cidade, então é uma cidade que se preocupa com isso. Complementando aí, como que esse projeto chegou na minha equipe? Basicamente foi por intermédio do Daniel. A gente mantinha já algumas conversas de corredor, enquanto a gente se encontra na FEE, e ele me perguntando a respeito da implementação. Quer dizer, o LAPS tem todo um know-how e tem toda a competência de fazer essa avaliação, de aplicar esses instrumentos, e que precisava ser informatizado, precisava ser automatizado. A ideia dele era automatizar isso. E como eu tenho essa formação em computação, meu mestrado, meu doutorado é todo em computação, iniciamos algumas conversas e a partir dessas conversas, num determinado momento ele falou para mim, então vamos lá, vamos colocar o projeto para funcionar.
eu já tinha o contato com alguns alunos, que basicamente o Jean, né, inicialmente o Jean e o Leonardo, e a partir daí nós começamos a trabalhar no desenvolvimento do sistema. Inicialmente entendendo o que é o instrumento, o que é o Melco, para a gente poder levantar os requisitos, saber das necessidades, as funcionalidades e a partir daí começar a montar o sistema que nós entregamos para Boa Vista agora há um mês atrás, né? Então, como que foi o contato? Foi basicamente um contato pessoal, o Daniel sabendo das minhas habilidades, da minha formação, me fez o convite e pelo desafio e saber que seria um trabalho de grande impacto e bastante interessante, a gente acabou aceitando. Começou com o sistema de monitoramento e agora a gente já tem mais 3 projetos aí andando, todos com a mesma equipe, a equipe está crescendo agora. A colaboração da equipe Move foi fundamental na implementação desse sistema. Portanto, eles nos disseram quais foram os principais desafios na construção das plataformas e, de forma geral, como foi o processo de criação. Basicamente, são 4 grandes desafios que a equipe enfrentou: o prazo, os requisitos que a gente tinha que levantar, a equipe multidisciplinar, a interação com a equipe multidisciplinar e essa falta de experiência, entre aspas, para se desenvolver um sistema dessa magnitude, desse tamanho e com esse impacto, né? Mas deu tudo certo, capacidade técnica o pessoal tem, a gente conseguiu desenvolver o sistema, tá? A gente gostou muito do resultado, gostou muito da interação que a gente teve com o pessoal do LAPS para fazer esse levantamento de requisitos. Nesse ponto, eu gostaria de destacar que a Jaque foi fundamental. Ela fez muito bem essa interface, essa ponte entre o pessoal da TI, que entende a parte de TI, e o pessoal do negócio, que é a parte do LAPS, tá? No fim, foi um sistema muito legal e é um orgulho ver esse sistema funcionando e esperamos que agora, em Boa Vista, ele consiga realmente entregar frutos ou agregar muito valor à Secretaria Municipal de Educação. Para mim, acho que o grande desafio mesmo, o principal, foi a multidisciplinaridade. Eu acho que foram em torno de 29 pessoas trabalhando no projeto, né? Então, são muitas pessoas ao mesmo tempo e a gente tinha que trazer isso tudo para a mesma linguagem. Então, tinha o pessoal da secretaria trabalhando com a Devolutiva, junto com alguns especialistas da educação infantil e a equipe de dados do LAPS, e tentando fazer com que isso chegasse numa linguagem que fosse acessível, né, aos gestores da secretaria, aos gestores escolares. E, enfim, teve participação também dos professores no processo de teste, etc. E aí foram mais 40 pessoas, né? Mas aí a gente tinha que pegar todo esse conteúdo e passar isso para a TI, né? E aí tinha essa questão, assim, de várias linguagens ao mesmo tempo para trazer em uma só. Então, eu enxergo que a multidisciplinaridade foi o grande desafio mesmo. Só que acho que, em complemento a isso, em paralelo, caminhava a questão do ir fazendo e aprendendo ao mesmo tempo, né? Porque a gente é uma equipe dentro do LAPS que todos estão aprendendo. A gente faz muito as coisas fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Então, tinha desde questões de gestão mesmo do projeto, até uma questão técnica. Então, a gente faz tudo aprendendo, né? De certa forma. Mas também acho que isso, apesar de ser uma das coisas que a gente mais tem mesmo de valor no LAPS é essa questão, mas aí quando a gente para pensar, por exemplo, na TI, isso é difícil, porque para eles a gente precisa realmente levantar todos os requisitos e depois executar. E a mudança ao longo do caminho, isso era ruim. Então, algumas vezes a gente teve que voltar e refazer, e isso era muito complicado mesmo. E aí eu acho que a terceira ponto que eu colocaria seria essa questão mesmo da mudança no meio do caminho, e levando em consideração que não foi uma simples mudança, a gente teve a revisão do instrumento. Então, a gente teve que não só
de certa forma, inserir um novo instrumento no sistema, mas refazer tudo novamente. Então, praticamente, a gente fez 2 vezes o sistema, porque inicialmente o projeto era apenas com a inserção de um instrumento, né, que é o Melco, mas depois ele foi revisado. Então, como a gente tinha dados dos dois, a gente colocou os dois dados, né, os 2 instrumentos no sistema, então a gente teve que refazer praticamente tudo novamente. Então, por isso que o projeto ele se estendeu, de certa forma. A Jaque colocou um ponto bastante interessante, que é essa questão dos requisitos. Para a gente que está desenvolvendo, se nós tivermos esses requisitos com antecedência, é o melhor dos mundos. Porque a gente consegue definir bem o escopo, a gente consegue definir as atividades, a gente consegue fazer a definição de prazo e consegue fazer a implementação dentro do que a gente espera. Mas tem essa questão, né, de como o LEPS não é uma empresa, vamos colocar assim, trabalha com ciência, justamente, é diferente de uma empresa. Uma empresa você fala assim, vou implementar um sistema de vendas. Você vai lá, pega um processo de vendas, você sabe como que é o processo de vendas, né? Agora, como que era um sistema de monitoramento da educação infantil? Não tinha a mínima ideia o que era esse instrumento, o que era o Melco, como que isso funcionava, como que é a observação. A gente não entendia nada disso, né? Tanto que os meninos fizeram curso de aplicador, eles conseguem aplicar em campo o instrumento também. Tá? Eles fizeram treinamento para aprender como que funciona, né? Então, ir indo junto e descobrindo novas funcionalidades foi o que aconteceu. Então, fez-se um levantamento inicial e a partir dele, a partir do momento que o sistema começou a ganhar corpo, ideias começaram a surgir também, né? Além do que foi a Jaque levantou de que um instrumento mudou, ideias começaram a aparecer. Puxa vida, a gente poderia colocar essa funcionalidade ou colocar essa outra funcionalidade. Só que o problema disso é que não é simplesmente chegar e acrescentar. Tem toda uma estrutura que a gente monta no sistema que deve ser revisada, né? Que vem desde dos campos do banco de dados, a estrutura do banco de dados, relacionamento de campos, configuração de interface, enfim, tem uma série de outras coisas que são mexidas. Então, se você vai falar assim, mas é só colocar um botãozinho nesse canto. Não, esse botãozinho nesse canto implica num monte de outras coisas que, se você fala, é 5 minutos para colocar. Não, não é 5 minutos. Se você bobear, são 5 horas para você fazer isso. Então, essa questão de mudar bastante o escopo está justamente atrelada a essa mudança essa descoberta e a ciência, né? Nós estamos trabalhando com ciência, um trabalho pioneiro e que não foi implementado em lugar nenhum. Então a gente correu esse risco e deu tudo certo. Jaqueline e Idelberto responderam também quais foram os instrumentos utilizados para elaborar o sistema, reforçando o ponto da multidisciplinaridade do trabalho de todos os envolvidos neste projeto. O instrumento utilizado no sistema é o Melco, que é, né, uma iniciativa da Unesco, da Unicef, da Brookings Institution e do Banco Mundial. E aí, como eu disse, né, a primeira vez que ele foi aplicado foi em Boa Vista, em 2018, adaptado ao Brasil. Contudo, em 2019, a gente teve uma revisão desse instrumento. Então, o instrumento ele é dividido entre o Model e o MELI. O Model ele vai olhar para as aprendizagens e desenvolvimento das crianças, e o MELI vai olhar para os ambientes de aprendizagem das crianças. E o MELI, especificamente, ele passou por uma revisão. E como que foi essa revisão, né? Foi uma adaptação à BNCC. Então, ele passou a ser alinhado à BNCC e fazia todo sentido, principalmente para Boa Vista, que em 2019 tinha acabado de implementar o novo currículo da cidade, que também é alinhado à BNCC. Então, quando a gente estava realizando e construindo o sistema, era meio que impossível dizer não para não colocar esse novo instrumento revisado, né? Porque faz muito sentido e faz, né? Acho que para o contexto do Brasil,
ter esse instrumento alinhado à BNCC. Então, hoje o instrumento ele é uma versão dos ambientes, né, de aprendizagem alinhado à BNCC. E aí, por exemplo, você consegue acompanhar como que está os indicadores, né, que estão no currículo da cidade, né, o que é super interessante. O sistema ele contou, né, com a participação de 29 pessoas. Então, são pessoas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista. E aí foi realizado um grupo de trabalho para discussão da devolutiva. Então, a devolutiva, que é o produto final desse sistema, ele foi construído junto com a Secretaria. E mais, né, esse grupo de trabalho também contou com a participação de 2 especialistas em educação infantil, que é a Márcia Gil e a Clara Costa, e também com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com a participação da Karina Fasson. Além disso, nós tivemos a equipe de desenvolvedores, que é a nossa equipe aqui representada pelo professor Edelberto, e a equipe do LEPS. A equipe do LEPS não foi só uma equipe quantitativa, também tivemos a participação da equipe Quali, da primeira infância. Na verdade, acho que a primeira infância, né, no geral, participou. E também a equipe de comunicação com o designer da devolutiva, enfim, de alguns detalhes da plataforma. Então, nesse processo, né, foram aproximadamente 29 pessoas. Mas se for contar mesmo tanto de pessoas que participou desse processo, eu acredito que passou de 70 pessoas no total, assim. Jaqueline explicou como é aplicar um instrumento que mede a qualidade dos serviços e quais foram os parâmetros utilizados para este sistema especificamente. Esse instrumento, como eu disse, né, ele tem 2 módulos. Um que vai olhar mais para as aprendizagens e desenvolvimento das crianças. E aí, nesse módulo, a gente conta, por exemplo, com relatórios, né, ou entrevistas, né, que vêm dos pais e dos professores, mas a gente tem também uma interação com a criança, né, realizando algumas perguntas para elas, e aí sim a gente vai verificando como que é a aprendizagem e o desenvolvimento delas em alguns domínios, né? Então, por exemplo, habilidades iniciais em matemática, habilidades iniciais em linguagem e, né, em função executiva, e a gente olha um pouquinho para o desenvolvimento socioemocional. Enquanto que o Model, e aí acho que é o grande ponto, assim, né, da onde que veio esses indicadores, né, como que a gente julga a qualidade. De fato, assim, para a gente medir qualidade, né, foi escolhido alguns parâmetros, e no caso desse instrumento revisado, ele é alinhado à BNCC, então ele busca, né, olhar para os assuntos, para os temas que são tratados na BNCC. Daí, eu acho que o mais interessante, talvez, desse caso, é falar um pouquinho como que ele faz isso. Então, o que é considerado uma prática pedagógica no instrumento? Eu acho que isso é, de fato, uma das coisas mais importantes, assim. Então, por exemplo, o MELI, ele vai olhar, como eu já tinha dito antes, né, para os ambientes de aprendizagem das crianças. E aí, os principais aspectos é a prática pedagógica e a organização dos espaços. Só que daí, acho que o ponto principal é o que é a prática pedagógica qualificada segundo esse instrumento. A prática pedagógica qualificada segundo esse instrumento é quando as crianças elas escolhem como se engajar com os materiais e os espaços, quando elas conseguem se expressar abertamente, é quando elas se relacionam no seu processo de aprendizagem. Então, vai muito de encontro à BNCC, né? Quando a BNCC diz que a criança precisa ser protagonista, né, no seu processo de aprendizagem, etc. Ambos complementaram como foi o trabalho junto à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e à Prefeitura Municipal de Boa Vista, e como cada parceiro colaborou na elaboração do projeto. O pivô de tudo isso foi realmente a Jaque que fazia a interface com a fundação, com a Karina, fazia interface com o pessoal da secretaria, fazia o contato com o pessoal do LEPS e fazia o contato com o pessoal do MOVE. Então, a pessoa para responder isso é a Jaque, sem sombra de dúvida.
A primeira coisa que aparece para mim como desafio foi esse, porque eram muitas pessoas ao mesmo tempo e cada um com um ponto de vista, né? Isso que eu acho que é interessante. Como que foi a participação de cada um, assim, a secretaria, ela traz muito a realidade, né, da cidade, da rede, e acho que isso é o que mais a gente, assim, uma das coisas que são mais valiosas, hein? Inclusive, acho que para desenvolver um sistema que a própria cidade utilizaria, né, então as discussões na devolutiva, eu acho que elas foram e são, né, fundamentais para isso. A participação, por exemplo, da fundação, ela foi praticamente em todos os momentos, em todas as decisões, em todas as etapas, nós compartilhávamos com eles, né, as decisões que a gente estava tomando, as sessões que a gente estava criando, o porquê que a gente estava criando aquilo, principalmente porque foi um projeto que, como a gente disse, né, teve mudanças ao longo do caminho. Então, por exemplo, quando surgiu a questão do novo instrumento, eu me lembro até de ser algo que eles nos pontuaram. Isso é importante, acho que a gente precisa parar agora e colocar esse novo instrumento, porque era algo realmente tão importante, né? A cidade estava implementando o currículo alinhado à BNCC, então em todos os momentos a gente tinha a fundação nos guiando também, opinando, participando da construção, dando feedback. Então a gente fazia alguma coisa no sistema, a gente corria não só internamente dentro do LAPS, mas também perguntava por feedback sobre esse botão ou essa funcionalidade, o que vocês acham? Alguém como gestor vai conseguir entender, vai conseguir. Então realmente teve uma participação em todo o processo. E aí, né, a participação do LAPS, incluindo a equipe de desenvolvedores, ela foi muito intensa, né, em todos os sentidos, assim, a gente tinha desde construção de textos que vinha da educação infantil a coisas muito técnicas mesmo, então se era ou não possível realizar tal coisa, enfim, por isso que eu acho que eu enxergo isso como um dos maiores desafios, porque quando a gente decidiu uma coisa, eu tinha que passar por essas várias pessoas para ver se tá tudo ok, vamos fazer dessa forma, sabe? Eu definiria, acrescentando o que a Jaque falou, que a relação de todos esses stakeholders foi de uma grande parceria. A gente tinha a liberdade, tanto pela secretaria quanto pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, de desenvolver esse sistema pensando naquilo que a gente julgava ser o melhor, né? Então, a interferência, entre aspas, deles foi justamente em fazer sugestões. Fazer o sistema e moldar os instrumentos, criar esses indicadores, trabalhar esses indicadores, a gente tinha a liberdade de fazer isso, né? Então, por isso que essa parceria foi bem interessante. É uma relação realmente de parceria. Não é como um cliente que chega e fala assim, eu quero o sistema desse jeito, desse jeito, desse jeito. A gente tinha esse desafio de levantar esse sistema de monitoramento, algo pioneiro, e todo mundo foi parceiro para colocar esse sistema funcionando. Eles contaram como foi apresentado o produto final proposto e qual foi a resposta dos agentes envolvidos no processo. Nós entregamos o sistema recentemente, né? Apesar da gente já ter esse contato com Boa Vista, né? Eles já conhecerem um pouquinho do sistema, porque em dezembro do ano passado, eu e o Vitor, da equipe de desenvolvedores, nós fomos até Boa Vista apresentar o sistema para eles. Esse sistema praticamente foi entregue no mês passado, né, no dia 27 e 29, então ele é super recente, assim, para a rede como um todo. E aí o que a gente teve, né, foi uma apresentação para os gestores da secretaria e uma apresentação para os gestores escolares de momentos separados. A gente teve alguns feedbacks, né, das pessoas que estão trabalhando com a educação infantil, e o feedback é sempre muito positivo, né? E sempre já também de um trabalho que tem sido realizado com Boa Vista. Então, por exemplo, dos resultados que a gente apresentou em 2018, eles já vinham sendo diluídos na rede, sendo trabalhados. E agora com o sistema, o feedback que a gente tem é que eles vão continuar esse trabalho. E que o sistema em si, ele acaba ajudando, né, a direcionar realmente
aonde gastar mais energia, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, porque até então não existia isso. E aí com o sistema, né, com esses dados, eles conseguem ter um direcionamento. Então, por exemplo, de 2018 para 2019, mesmo sem o sistema, eles tinham uma devolutiva. Então foi um pouco desse trabalho que eles fizeram. Agora o que a gente fez entregando o sistema foi dar essa autonomia total para a rede. Então eles conseguem, o sistema, né, permite que a secretaria colete dados, consiga, na verdade, ter esses resultados e, assim, ser autônomos em todo o processo. Então eles conseguem coletar dados e já sair, por exemplo, ao final dessa coleta de dados com um resultado da rede, como que está a rede, né? Ter um diagnóstico da rede. E aí, enfim, o feedback é muito esse, assim, que eles realmente vão utilizar, que eles vão conseguir direcionar mesmo para aquilo que realmente precisa ser realizado, né? Ou dar alguns caminhos daquilo que é possível visualizar por meio dos dados. Então, além da parte de dados, da parte de informação, que é muito importante para a tomada de decisão, como a Jaque bem frisou, e para a gestão escolar como um todo, né? Desde a gestão da própria escola, lá em termos pedagógicos de sala de aula, até a gestão da rede como um todo. Do ponto de vista da tecnologia de informação, a gente entregou 2 produtos para eles, né? Um sistema que roda numa plataforma web, onde tem a visualização dos gráficos, você pode fazer filtros, enfim, aplicar todas as funcionalidades que a gente acabou implementando. E também uma parte que a gente chama do aplicativo, né? A parte mobile, que permite com que o aplicador vá em campo para fazer a aplicação, né, sem precisar levar papel. Ele vai utilizar um tablet, por exemplo, e fazer a aplicação do instrumento, né, usando o próprio dispositivo. E havendo conexão, isso já vai direto para o sistema, né? Em tempo real, isso pode cair lá dentro do sistema já, e fechando a amostragem, fechando a amostra, ele consegue trazer esses dados de uma maneira praticamente automática, em tempo real, para que o gestor possa verificar e tomar a decisão, tá? Esse aplicativo, essa automatização que nós implementamos, permite essa autonomia, uma vez treinado, o pessoal ir a campo, aplicar com facilidade o instrumento, tá? E o sistema em si ajuda muito na tabulação, né, de todos os dados coletados e na consolidação dos indicadores que serão usados dentro das devolutivas. Tá? Então, esse daí também é uma entrega, né, um produto que a gente coloca além da parte de tomada de decisão da informação, que é importante, mas sem o instrumento, sem a parte operacional, essa parte de informação não se destaca. Inclusive, o aplicativo em si, ele acabou sendo um incremento da proposta inicial. Em 2019, no projeto, né, de transferência de tecnologia para a rede, a gente identificou que havia essa necessidade também do aplicativo, porque a rede tentando fazer a programação, né, e usando um outro aplicativo, a gente percebeu que poderia incorrer de muitos erros, né, porque você precisaria de uma pessoa técnica para programar esse aplicativo X, você precisaria de alguém para ficar verificando, né, em termos assim de dados mesmo, como que estava a programação. Então a gente percebeu que existia uma lacuna. E acho que foi aí que a gente oficializou também a entrega desse aplicativo. Apesar de ele já estar sendo desenvolvido pelo LEPS, foi aí que a gente oficializou que a gente entregaria junto com Boa Vista. E aí a gente acabou, né, fechando a lacuna. Então, de fato, a Secretaria ganhou autonomia em todo o processo, desde a coleta de dados, inclusive nós treinamos pessoas dentro da secretaria para aplicar o instrumento, então eles já têm uma equipe para isso, então eles conseguem coletar os dados. Aí, como o Beto disse, né, apertou o botão, esse daqui, os dados sobem para o sistema, é realizado esse processamento dos dados e eles saem com uma devolutiva com esse diagnóstico da rede. Para finalizar, eles compartilharam com a gente os objetivos do projeto a longo prazo e se busca expandi-lo para outros territórios e como a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista irá manter esse sistema. Acredito que assim, esse projeto ele não morre em Boa Vista, né? Acredito que
isso vai se expandindo para outras cidades, e pelo menos assim, a gente tinha muito esse objetivo, né? Mas acho que a pandemia atrapalhou um pouco os nossos planos, mas a ideia é que outras cidades também tivessem essa plataforma em si. Contudo, a gente já vem expandindo, né? Nós temos 3 projetos já em andamento no que se refere a sistema. Então, nós temos o sistema de monitoramento da cidade de Salvador, nós temos o sistema de monitoramento do estado do Ceará e nós temos o sistema de monitoramento, na verdade, a gente chama de plataforma nacional. Então, vem, né, desse primeiro passo que nós demos com Boa Vista. Então, de fato, o projeto ele não morre aqui, pelo contrário, a ideia é que ele seja expandido para o Brasil todo. E os próximos sistemas eles vão vir, né, com a EAP. Então, por exemplo, o sistema, a plataforma nacional, a gente vai estar inserindo, né, a EAP. Porém, acho que também vale destacar que o sistema em si que nós criamos, ele permite que você insira formulários novos no sistema. Então, por exemplo, para Boa Vista, uma coisa interessante é que a própria cidade ela consegue acrescentar itens na coleta de informação. Apesar de ela não ter, né, esses resultados de imediato por meio dos gráficos, porque são perguntas adicionais, mas ela consegue coletar informações novas. Então, acho que isso também é interessante de dizer, porque a gente dá autonomia para a secretaria coletar informações específicas a depender da localidade. Então, para Boa Vista também isso é possível, eles acrescentarem novos itens além daqueles que a gente já trabalhou juntos. Bom, só acrescentando, então, o que a Jaque já mencionou, os 3 maiores projetos, justamente, que a gente tem em andamento hoje são o projeto de Salvador, né, o projeto do Ceará, né, e o projeto de Fortaleza. Todos eles, vamos dizer assim, eles são, não que filhos, mas são derivações desse projeto de Boa Vista. O destaque que eu considero como sendo o maior e que pode trazer mais impacto em termos nacional é justamente o da plataforma nacional. Então, uma vez adaptado o instrumento, né, e criado a EAP, né, que é a Escala de Avaliações de Ambientes de Aprendizagem para a Primeira Infância, a gente vislumbra que a plataforma nacional, além das cidades que vão fazer parte do estudo, que é um estudo científico, né, além das cidades que vão fazer parte desse estudo, também possa outras cidades participar de maneira autônoma, de uma maneira que eles mesmos se interessem para fazer a aplicação. Tanto que a plataforma nacional, que a gente denomina plataforma nacional, ela não se constitui somente na parte de dados, que é a parte do instrumento em si, mas consiste também numa parte de boas práticas, né? E consiste também, né, no banco de boas práticas, consiste na parte do treinamento de pessoas para fazer a aplicação do instrumento, no treinamento de pessoas para poder aplicar esse instrumento. Então, se uma Secretaria Municipal de Educação de uma determinada cidade quiser fazer a aplicação, a nossa intenção dentro da plataforma nacional é que todos os requisitos que essa secretaria precise, treinamento, boas práticas, o sistema em si, ela possa ter disponível para ela poder aplicar, né? Então, o nosso, não digo sonho, mas nosso objetivo é que qualquer cidade, qualquer estado consiga aplicar esse instrumento, consiga aplicar, usar as ferramentas que a gente está desenvolvendo. Tanto que a gente não tem nenhuma intenção de colocar nenhuma licença em cima dessas plataformas, desse software. Ele vai poder ser baixado, a pessoa vai poder instalar no servidor da própria secretaria ou da própria escola, e com o ferramental que a gente está procurando disponibilizar, vai também ter o treinamento para se poder aplicar e utilizar esse instrumento, né? Então a gente espera que realmente isso possa ser bastante divulgado e bastante utilizado e consiga trazer um diferencial muito grande no que diz respeito à educação infantil no Brasil. Os outros sistemas, os outros projetos, que é o projeto de Salvador e o projeto do Ceará, tanto para Fortaleza quanto para o estado como um todo, eles têm algumas nuances um pouquinho diferentes, porque eles vão ter algumas customizações específicas para esses estados. Tá? Então são projetos que
os próprios estados estão demandando, e alguns aspectos serão específicos para esses estados, tá? A plataforma nacional não, é uma plataforma que a gente vai tentar deixar de maneira genérica. Então, qualquer escola, qualquer secretaria vai poder fazer uso desse sistema e também do instrumento que foi desenvolvido pelo LAPS. Na interface que nós estamos planejando para a plataforma nacional, tem um mapinha do Brasil que vai começar a ser pintado à medida que as cidades, os estados forem utilizando a plataforma. O nosso sonho é ver aquele mapa inteirinho pintado. Ficou curioso para saber mais? Entre em contato pelo e-mail na descrição. Aqui termina mais um episódio do Conexão Labs. Não deixe de acompanhar o laboratório nas redes sociais, @LabsUSP. Até a próxima!